Salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo aqui no Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai fazer aquele giro tecnológico que dá gosto de ver, mergulhando de cabeça nas novidades que estão moldando o nosso futuro agora mesmo. A gente vai desvendar os bastidores das gigantes da tecnologia, entender os movimentos do mercado e, claro, ficar por dentro dos gadgets que todo mundo vai querer ter. É aquele tipo de vídeo que, quando acaba, você se sente um pouco mais inteligente, sabe? E eu adoro essa sensação. Antes da gente começar essa viagem, aquele pedido que vocês já conhecem, mas que faz toda a diferença, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque sério, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E vocês sabem que eu fico todo feliz quando vejo vocês engajando aí nos comentários. É o combustível para a gente continuar trazendo esse conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. O cardápio de hoje tá insano. Google liberando Gemini 3 e Nano Banana Pro para meio mundo. Intel pronta para jogar, Panther Lake no colo da Asus, Fujitsu e Scaleway criando uma IA europeia com soberania total, NTT Data fazendo um movimento pesado aqui no Brasil, Accenture mais Snowflake formando super time de IA, a Micron abandonando a Crucial para focar em data center, BYD aprontando uma picape elétrica nova e os Ray-Ban Meta Gen 2 chegando com câmera 3K. Ufa! É muita coisa, eu sei, mas a gente vai passar por tudo isso com calma, explicando cada detalhe para ninguém ficar perdido. Cada uma dessas notícias é uma peça no quebra-cabeça gigantesco que é o mundo da tecnologia, e hoje a gente vai montar várias delas juntos, então já se prepara, ajeita a postura e bora embarcar nessa jornada tech comigo, porque hoje tá simplesmente delicioso de acompanhar, então já chega de enrolação. Vamos para as notícias de hoje. E a gente começa com o pé na porta falando de quem? Do Google. Claro, a gigante de Mountain View decidiu que não estava brincando quando o assunto é inteligência artificial e simplesmente abriu as comportas. O Gemini 3 Pro, que é o modelo de IA mais parrudo deles até agora, e o Nano Banana Pro, que é aquela versão mais otimizada para rodar direto nos dispositivos, foram liberados para mais de 120 países. Isso é gigantesco, pessoal. Pensa que de uma hora para outra, desenvolvedores e empresas ao redor do mundo inteiro ganharam acesso a uma das ferramentas de IA mais avançadas que existem. É como se o Google tivesse entregado um canivete suíço superpoderoso para uma legião de criadores, dizendo sejam criativos. As possibilidades são simplesmente absurdas, desde criar aplicações mais inteligentes até analisar dados de formas que antes eram impensáveis. Mas não para por aí, porque o Google também sabe que o futuro do trabalho está na automação inteligente. Eles anunciaram o Workspace Studio, uma plataforma que é basicamente um playground para criar agentes de trabalho dentro do ecossistema do Google. Gmail, Docs, Sheets, tudo isso. O que isso significa na prática? Imagina que você pode criar um robozinho que Media Group, Animation of Robot Reading Emails, Digital Assistant Sorting Calendar, AI Organizing Schedule on Computer Screen, Stock Distribute Equally. Lê seus e-mails, identifica tarefas importantes, organiza sua agenda e até prepara rascunhos de respostas. É a promessa de eliminar aquelas tarefas repetitivas e chatas que consomem nosso tempo, permitindo que a gente foque no que realmente importa, a criatividade e a estratégia. É a IA, deixando de ser só um chatbot para virar um verdadeiro colega de trabalho. O mais impressionante nisso tudo é a capacidade multimodal do Gemini. Ele não entende só texto, ele entende imagens, áudio, vídeo, tudo junto. Você pode mandar uma foto de um gráfico e pedir para ele criar uma apresentação de slides sobre aquilo, ou mandar um áudio com uma ideia e ele transformar num documento estruturado. Para as empresas, isso abre um leque de oportunidades para inovar em Media Group, User Recording Audio on Smartphone,
AI transcribing audio to structured document on computer, stock distribute equally, atendimento ao cliente, marketing, análise de mercado e muito mais. E para nós, usuários comuns, significa uma interação muito mais natural e poderosa com a tecnologia. O Google não está só expandindo o acesso, ele está redefinindo o que a gente pode fazer com a IA no nosso dia a dia. Agora vamos falar de hardware, que eu sei que vocês adoram. A Intel está preparando o terreno para uma nova revolução nos notebooks, e a Asus, como sempre, já está na primeira fila para pegar essa onda. A notícia que está agitando os bastidores é que a Asus já está trabalhando nos primeiros notebooks equipados com a aguardadíssima microarquitetura Panther Lake da Intel. E o palco para essa grande estreia já tem data e local, a CES de 2026. Pode parecer longe, mas no mundo do desenvolvimento de hardware, isso é basicamente amanhã. E o que a Panther Lake promete é nada menos que um salto gigantesco em performance e eficiência. O grande foco da Panther Lake, e isso não é surpresa para ninguém, é a inteligência artificial. A Intel está construindo esses chips do zero pensando em como acelerar tarefas de IA diretamente no hardware. Isso significa que, em vez do seu notebook precisar mandar dados para a nuvem para processar alguma coisa de IA, ele vai fazer boa parte do trabalho ali mesmo, na sua mesa. O resultado? Respostas mais rápidas, maior privacidade e um consumo de energia muito menor. Para quem trabalha com criação de conteúdo, editando vídeos em 4K, renderizando modelos 3D ou usando filtros de IA em tempo real, a diferença vai ser brutal. É o tipo de poder de fogo que hoje a gente só encontra em desktops parrudos, mas agora na portabilidade de um notebook. E não é só sobre poder bruto. A eficiência energética é a outra metade da equação. A Intel está usando um novo processo de fabricação, o 18A, que promete ser muito mais eficiente. Na prática, isso significa notebooks que esquentam menos e cujas baterias duram muito mais, mesmo rodando tarefas pesadas. A parceria com a Asus é estratégica, porque a Asus é mestre em criar sistemas de refrigeração inovadores e designs que tiram o máximo proveito do hardware. Então, o que a gente pode esperar para 2026 são notebooks não apenas mais potentes para IA e games, mas também mais finos, mais leves e com uma autonomia que vai nos fazer esquecer o carregador em casa, sem entrar em pânico. Agora uma notícia que tem uma importância geopolítica gigantesca no mundo da tecnologia. A Fujitsu, gigante japonesa, e a Scaleway, uma das maiores provedoras de nuvem da Europa, anunciaram uma parceria de peso. O objetivo? Construir uma infraestrutura de IA soberana para a Europa. Em um mundo onde os dados são o novo petróleo e as maiores refinarias, as IAs, estão nas mãos de empresas americanas e chinesas, a Europa deu um passo firme para dizer: nós também vamos ter o controle sobre a nossa tecnologia e os nossos dados. Isso é muito mais do que só uma parceria de negócios. É uma declaração de independência digital. O conceito de soberania de dados é o coração desse projeto. Significa que os dados dos cidadãos e das empresas europeias serão processados e armazenados dentro da Europa, sob as leis europeias, como a GDPR. Isso evita que informações sensíveis fiquem sujeitas à legislação de outros países, garantindo mais privacidade e segurança. A Fujitsu vai entrar com seu hardware de ponta, incluindo supercomputadores otimizados para IA, enquanto a Scaleway vai fornecer a infraestrutura de nuvem e a expertise em operar data centers em larga escala. Juntas, elas querem criar uma alternativa viável às gigantes americanas, oferecendo um serviço de IA poderoso e, ao mesmo tempo, confiável. E tem mais um detalhe que eu achei sensacional: a sustentabilidade. A Scaleway é conhecida por ter alguns dos data centers mais eficientes e ecológicos do mundo, usando sistemas de refrigeração inovadores e energia renovável.
A ideia é construir essa superinteligência europeia de uma forma que seja poderosa, soberana e também verde. Para as empresas e startups de IA na Europa, isso é uma notícia incrível. Elas terão acesso a uma infraestrutura de classe mundial, sem precisar abrir mão do controle sobre seus dados ou se preocupar com a pegada de carbono. É um movimento que pode impulsionar uma nova onda de inovação em IA totalmente made in Europe. E agora a gente aterrissa aqui no Brasil, porque tem movimentação pesada acontecendo no nosso quintal tecnológico. A NTT Data, uma das maiores empresas de serviços de TI do mundo, anunciou a aquisição da SPRO, uma consultoria brasileira super especializada em soluções SAP. Por que isso é tão importante? Porque a SPRO tem um foco muito forte em um dos motores da nossa economia, o agronegócio. Esse movimento da NTT Data é um sinal claro de que os gigantes globais estão de olho no potencial de digitalização do campo brasileiro e eles estão vindo com tudo. A SPRO é basicamente a médica de muitas grandes empresas do agronegócio quando o assunto é sistema de gestão. Eles implementam e customizam o SAP, que é tipo o cérebro operacional de uma companhia, controlando desde a compra de sementes até a venda da colheita. Ao comprar a SPRO, a NTT Data não está só comprando uma empresa, ela está comprando anos de conhecimento específico sobre as dores e as necessidades do agronegócio brasileiro. É um atalho estratégico para se tornar um dos players mais importantes na transformação digital de um setor que movimenta bilhões de reais. Para o mercado brasileiro, o impacto é duplo. Primeiro, para as empresas do agro, significa que elas terão acesso a um portfólio ainda maior de tecnologias de ponta, combinando a expertise local da SPRO com o poder de fogo global da NTT Data em áreas como IA, IoT e análise de dados. Imagina drones analisando a saúde da plantação em tempo real e enviando dados direto para o sistema SAP. Segundo, para os profissionais de TI no Brasil, isso cria uma demanda ainda maior por especialistas em SAP e tecnologias para o agronegócio. É um mercado que já era aquecido e que agora vai ferver. É o Brasil na rota da inovação global, e isso é sempre uma notícia excelente. Se no mundo dos heróis a gente tem os Vingadores no mundo corporativo da tecnologia, a gente acabou de ganhar uma dupla de peso. A Accenture, uma gigante da consultoria, e a Snowflake, a queridinha das plataformas de dados na nuvem, anunciaram a criação de uma nova unidade de negócios. O nome oficial é bonito, mas na prática, a gente pode chamar de Aceleradora de IA para Empresas. A missão deles é muito clara: ajudar as grandes corporações a transformar a montanha de dados que elas têm em ouro puro usando inteligência artificial. E eles estão investindo pesado nisso, juntando os melhores cérebros de cada empresa. O grande problema que muitas empresas enfrentam hoje é o seguinte: elas têm dados, muitos dados. Dados de vendas, de clientes, de operações, de marketing. Só que esses dados estão espalhados, desorganizados, em sistemas diferentes. É como ter todas as peças de um quebra-cabeça de 10 mil peças, mas elas estão misturadas em 50 caixas diferentes. A Snowflake entra com a plataforma que consegue juntar todas essas peças em um lugar só, na nuvem, de forma organizada e segura. É a base, o alicerce para qualquer projeto sério de IA. Eles preparam o terreno para a mágica acontecer. E é aí que a Accenture entra com a sua mágica. Com os dados organizados na plataforma da Snowflake, os milhares de consultores e especialistas em IA da Accenture entram em campo para construir as soluções. Eles vão ajudar as empresas a criar modelos de IA para prever a demanda de produtos, otimizar a cadeia de suprimentos, personalizar a experiência do cliente, detectar fraudes e muito mais. A ideia é oferecer uma solução de ponta a ponta, desde a organização dos dados até a implementação de uma IA que gera resultados reais para o negócio. É uma parceria que promete destravar um valor imenso,
que hoje está preso dentro dos sistemas legados das grandes companhias. Essa notícia aqui vai mexer com o coração dos entusiastas de hardware e de quem gosta de montar o próprio PC. A Micron, uma das maiores fabricantes de chips de memória do mundo, confirmou oficialmente a marca Crucial, conhecida por seus SSDs e memórias RAM de alta qualidade para o consumidor final, vai ser descontinuada. É o fim de uma era. Por anos, a Crucial foi sinônimo de upgrade de confiança para gamers, criadores e usuários comuns. Quem nunca pesquisou um SSD da Crucial na hora de dar aquele gás no computador antigo? É uma decisão que pegou muita gente de surpresa e marca uma mudança de estratégia gigantesca da Micron. Mas por que eles fariam isso? A resposta tem duas letras: IA. A Micron está vendo uma explosão na demanda por memórias de altíssima performance e altíssima capacidade para o mercado de data centers e servidores de inteligência artificial. Estamos falando de memórias HBM, que são essenciais para treinar modelos como o GPT-4 ou o próprio Gemini do Google. Esse é um mercado que paga muito mais e tem um crescimento muito mais acelerado do que o mercado de PCs para consumidores. Basicamente, a Micron decidiu apostar todas as suas fichas no futuro. E o futuro, para eles, é a IA. O que isso significa na prática? Para nós, consumidores, a prateleira vai ficar um pouco mais vazia. Teremos menos uma opção de marca confiável na hora de comprar um SSD ou uma memória RAM. Outras marcas, claro, vão ocupar esse espaço, mas a saída de um nome forte como a Crucial é sempre uma perda. Para o mercado corporativo, no entanto, a notícia é excelente. Significa que a Micron vai dedicar 100% de sua capacidade de produção e de pesquisa e desenvolvimento para criar as memórias que vão alimentar a próxima geração de supercomputadores e data centers de IA. É uma aposta arriscada, mas que mostra o quão transformadora a revolução da IA está sendo para toda a cadeia de suprimentos de tecnologia. Agora vamos para o mundo automotivo, que está cada vez mais tecnológico. A BYD, ou BYD, como a gente acaba falando aqui, que chegou no Brasil atropelando tudo com seus carros elétricos, foi flagrada testando um novo trunfo, uma picape elétrica. E não é qualquer picape. As fotos e os rumores indicam um veículo robusto, com um design que mistura o futurista com a pegada parruda que o brasileiro adora. O mais interessante é que as fontes dizem que esse modelo tem grandes chances de chegar não só na América do Sul, mas especificamente no Brasil, por volta de 2026. Se isso se confirmar, pode se preparar para um terremoto no mercado de picapes. A BYD tem uma estratégia muito agressiva de preços, e se ela conseguir trazer essa picape com um valor competitivo, ela pode bagunçar completamente o reinado de modelos a diesel que dominam o segmento há décadas. A grande vantagem de uma picape elétrica, além do custo zero com combustível, é o torque instantâneo. Imagina ter toda a força do motor disponível no momento em que você pisa no acelerador. Para quem usa a picape para trabalho pesado, para encarar uma estrada de terra ou para rebocar coisas, isso faz uma diferença absurda, sem falar no silêncio e no conforto ao dirigir. O design flagrado ainda está camuflado, mas já dá para ver que ela tem porte para brigar com as picapes médias que a gente conhece bem. E conhecendo a BYD, podemos esperar um interior super tecnológico, com aquelas telas giratórias gigantes e um monte de recursos de assistência ao motorista. A chegada de uma picape elétrica com o selo da BYD em 2026 seria um marco para a eletrificação da nossa frota. Ela tem potencial não só para conquistar o consumidor urbano que quer um carro elétrico grande e imponente, mas também para começar a penetrar no agronegócio e em outros setores que dependem desse tipo de veículo. Vamos ficar de olho, porque essa briga vai ser boa.
E para fechar nosso giro de notícias, vamos falar de um gadget que parece saído de um filme de ficção científica, mas que está cada vez mais real: os óculos inteligentes. A Meta, em parceria com a Ray-Ban, acaba de lançar a segunda geração dos seus óculos, os Ray-Ban Meta Gen 2, em um mercado gigantesco, a Índia. E essa nova versão não é só um tapa no visual. Ela vem com upgrades que fazem a gente pensar sobre o futuro da criação de conteúdo e, claro, da privacidade. A principal novidade é uma câmera que agora grava em 3K. A qualidade da imagem deu um salto, permitindo criar vídeos do ponto de vista de quem está usando os óculos com uma nitidez impressionante. Para criadores de conteúdo, isso é uma ferramenta fantástica. Imagina um chefe de cozinha gravando uma receita com as mãos livres, um atleta mostrando uma manobra radical da sua própria perspectiva, ou um artista fazendo um tour pelo seu ateliê. As possibilidades são infinitas. Além da câmera, a Meta melhorou muito o sistema de áudio, com microfones que captam o som de forma mais clara, e também a duração da bateria, que era uma das principais queixas da primeira geração. Agora, os óculos aguentam mais tempo de uso, tornando-os mais práticos para o dia a dia. Você pode ouvir música, atender chamadas e até fazer transmissões ao vivo para o Instagram e Facebook, tudo a partir dos seus óculos. Mas, como toda tecnologia que envolve câmeras e microfones em lugares inesperados, o debate sobre privacidade vem junto e com força. Como saber se a pessoa com quem você está conversando está te gravando? Os óculos têm um pequeno LED que acende para indicar a gravação, mas será que é o suficiente? A chegada desses dispositivos a um mercado tão populoso como a Índia vai acelerar essa discussão. Ao mesmo tempo que eles abrem um universo de possibilidades criativas, eles também nos forçam a repensar nossas noções de espaço pessoal e consentimento. É a tecnologia, mais uma vez, nos empurrando para o futuro e nos fazendo perguntas que ainda não temos todas as respostas. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um bloco de notícias tecnológicas aqui no Hardware Tech BR. Que rolê maravilhoso foi esse, hein? Hoje a gente viu que o mundo da tecnologia não dorme nunca. Google expandindo IA como quem espalha confete. Intel pronta para chacoalhar os notebooks em 2026. Europa puxando soberania de dados. O mercado brasileiro se movendo com força. Accenture mais Snowflake formando os vingadores da IA corporativa. Micron mudando totalmente de direção. BYD querendo dominar as ruas elétricas e os óculos da Meta evoluindo mais rápido que o meu estoque de piadas ruins. Cada notícia dessas é um vislumbre de um futuro que está sendo construído agora. Tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. Se você curtiu esse vídeo, e eu sei que curtiu porque você chegou até aqui, não esquece de fortalecer o canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual dessas notícias mais te surpreendeu hoje. Foi a picape da BYD? A aposentadoria da Crucial? A Super IA europeia? Eu quero saber a opinião de vocês. Esse engajamento de vocês ajuda o Hardware Tech BR a continuar crescendo e trazendo conteúdo cada vez mais pesado, mais aprofundado e com a qualidade que vocês merecem. É essa troca que faz tudo valer a pena. Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido tanto quanto eu preparando esse roteiro. A tecnologia não para, e a gente também não. Na semana que vem tem mais, com outro cardápio recheado de novidades que vão explodir a nossa cabeça. Eu sou o Castanhari, e esse foi mais um episódio fresquinho direto do Universo Tech, onde o futuro sempre chega primeiro. Valeu demais pela companhia e até o próximo vídeo.